Oi, gente! Meu nome é Rebeca Cavalcante, sejam super bem-vindos ao nosso canal e hoje a gente continua o nosso manual de colorido falando sobre um guia de colorações. A ideia desse vídeo é basicamente um guia de coloração para vocês entenderem os números que aparecem nas tinturas, para vocês entenderem as bases de número, como é que funciona para você descobrir o que aquele número ali significa e também para vocês entenderem as diferenças entre colorações que são semi-permanentes, permanentes e temporárias. Então vamos lá! Bom, se você já passou pelos outros vídeos, você já sabe mais ou menos como é que funciona a estrutura do fio, já sabe como é que funciona tanto o processo de descoloração quanto o processo de coloração. Você já tem uma base aí do que é uma tintura fantasia, mas hoje a gente vai falar das colorações e das tinturas permanentes também, além das tinturas semi-permanentes. A coloração temporária, que é o que a gente chama da tintura fantasia, né, da máscara pigmentante, são colorações que depositam novas nuances no cabelo. Elas não alteram a cor do fio, tá? Então elas alteram só nuances no máximo e elas só vão funcionar muito bem em tons de louro claríssimo, em tons de louro claro e em tons de cabelo branco, tá? Elas funcionam melhor nesse sentido, que são tons que já são claros, né? Então ou eles tiveram uma descoloração prévia ou eles já são bem claros, e por isso você vai conseguir ver melhor o fundo da nova cor que você está colocando. É bom lembrar que no caso da coloração temporária, caso você queira aplicar num cabelo de fundo branco, ele não cobre 100% branco, tá? A cobertura de branco dele é mais ou menos entre 25%, justamente por serem colorações mais que tingem superficialmente o cabelo, como eu expliquei pra vocês lá no primeiro vídeo. Elas têm duas formas de aplicação diferentes, tá? Então você pode aplicar de forma frequente, que geralmente são esses shampoos, né? Então são tonalizantes que não vão alterar, não vão retirar a cor do seu cabelo, mas vão aplicar novas nuances. Aí tem esses shampoos, né, coloridos que você encontra aí, que você aplica e dá realmente uma cor, que dá realmente uma tonalidade pro cabelo. E também tem a aplicação única, ou seja, no caso desses shampoos, desses produtos desse tipo que eu falo de aplicação frequente, é que você vai precisar usar várias vezes, vai estar sempre usando nas lavagens. Enquanto a aplicação única, como é o exemplo da cor fantasia, né, do tonalizante fantasia, da tinta fantasia, que na verdade tudo é a mesma coisa, tá, gente? Tudo funciona como uma máscara pigmentante. Então, assim, no caso desses produtos todos, a aplicação é única. Você vai lá, você vai aplicar e vai deixar 40 minutos agindo e depois vai retirar. Na maioria das vezes é 40 minutos, tá? Pode variar de produto para produto. A ideia é que é uma aplicação que você vai fazer e ela é pontual. Ela tem uma duração mais ou menos aí, mais de 5 lavagens. E ela pode desbotar bastante o cabelo, desbotar quase todo o cabelo, tá? Então, assim, não é uma coisa que eu vou dizer pra vocês que vai desbotar muito rápido, entendeu? Porque apesar dela ficar mais superficial no cabelo, não é aquelas coisas assim que tem gente que vem e me pergunta muito: ah, Rebeca, mas se eu aplicar o tonalizante ele não vai sair inteiro porque eu apliquei um azul e ainda tem uma tonalidade de azul aqui na ponta do meu louro, e o que eu faço? E, gente, pode demorar muito pra de fato ele conseguir desbotar por inteiro, mas sempre fica um vestígio, um tonzinho. Então não é como se ele fosse uma coloração que, apesar do nome temporário, ele vai ficar ali por poucas lavagens. Você precisa ter isso em mente antes de você se aventurar aí nessa ideia, porque senão você vai precisar fazer realmente uma limpeza de cor para retirar o que sobrar do pigmento. Bom, as tinturas semi-permanentes, que a gente chama, na verdade são corantes. A diferença desse corante para, por exemplo, a tintura temporária, né, a coloração temporária que eu falei pra vocês, que é só o pigmento, é que no caso dos corantes, eles são mais ou menos como se fossem corantes mais naturais, né, como por exemplo a rena, a camomila, né? Só que a grande questão é que eles são utilizados junto com uma base alcalina, que vai abrir bem a cutícula do seu cabelo para que isso penetre um pouco mais no córtex. Então ele não fica de forma tão superficial no seu fio. A base dele é uma base com pH alcalino, então ele vai penetrar muito mais o seu cabelo. Por isso que ele tem uma concentração que consegue chegar no córtex do fio.
E a diferença principal entre a tintura permanente e a semi-permanente é que a semi-permanente, ela vai realmente fazer isso que eu falei pra vocês. Ela vai conseguir só fazer uma pequena penetração no córtex, enquanto a permanente, ela vai fazer uma penetração maior e ela também reage junto com a melanina que tá no cabelo. A tintura permanente, ela é a que mais danifica entre essas três opções, tá? Ela traz mais dano porque ela realmente penetra mais o cabelo e ela também consegue cobrir 100% os fios brancos, tá? Então ela tem esse poder de concentração e ela tem esse poder de cobertura muito maior do que as outras tinturas, justamente porque ela faz aquele processo que eu expliquei pra você lá no outro vídeo, que se você ainda não viu, corre lá pra dar uma conferida, onde eu explico o que é a coloração em si. E ela tem esse processo de tanto reagir com a melanina, quanto ao mesmo tempo que ela clareia o teu cabelo, ela vai estar depositando uma nova tonalidade. E é por isso que ela costuma trabalhar junto com oxidantes, tá? Geralmente você utiliza uma OX, você utiliza alguma coisa nesse sentido. Agora a gente vai falar sobre as cores bases e as nuances. Então a gente vai falar sobre tintura, tá bom? A gente vai falar, sabe aqueles numerinhos que aparecem? Numerinhos é ótimo, né? Sabe aqueles numerozinhos que aparecem na tinta quando você vai comprar? 7.4, 7.2. Então, a gente vai falar exatamente disso agora. O primeiro número que aparece na tintura, ele é a cor base da tintura. Então, é ele que vai determinar que cor você está colocando no seu cabelo. Já o número que fica atrás do pontinho, ele fica depois desse ponto, ele é a nuance que você vai depositar. Por isso que existem várias cores, várias tonalidades diferentes de tinta, porque vocês imaginam só a infinidade de possibilidades de cores bases misturadas com nuances diferentes, né? Então eu vou contar pra vocês mais ou menos as cores bases que tem e também as nuances, e vou mostrar aí pra vocês tanto as cores bases com o número certinho quanto as nuances pra vocês terem uma noção. Bom, a cor base número 1 é o preto, aí na 2 a gente tem o castanho muito escuro, a 3 a gente tem só o castanho escuro, e aí vai clareando, tá, gente? A 4 é um castanho natural, a 5 castanho claro, a 6 um louro escuro, a 7 um louro natural, a 8 louro claro, 9 louro muito claro e a 10 louro extra claro. Hoje em dia a gente encontra até outras bases mais claras ainda. E as nuances que a gente vai encontrar é a número 1 é uma nuance de cinza, a número 2 é uma nuance de violeta ou rosa, a número 3 é dourado, né, um amarelo dourado. A número 4 é um cobre laranja. A número 5 é um laranja avermelhado. A número 6 é o vermelho. A número 7 é o verde, né? Um tom de verde assim, meio chá, meio mate. E a gente também tem um número 0, que ele pode ou significar uma redução de cor ou uma intensificação de cor. E aí, para explicar para vocês essa infinidade de números que tem na tinta, a gente tem como base que existe uma nuance chamada de nuance simples, ou seja, é aquela nuance que você vai encontrar na tinta que só tem 2 dígitos. Ela tem um dígito antes da vírgula ou ponto e um depois. Então vai ter só 2 numerozinhos nela. Isso significa que ela é uma nuance simples. Ou seja, se você encontra uma tinta 7.4, volta ali para você ver a tabelinha, mas vai significar um louro acobreado. Porque é justamente o combo da cor base junto com a nuance. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar lá na lista o 7, que é o louro, e você vai pegar na lista também o cobre, que é o número 4. E aí vai dar o louro acobreado 7.4. Só que dentro dessa nuance simples, a gente também pode encontrar um 0 perdido aí no meio. E o 0, o que ele vai significar? Vai depender da posição dele, tá? Se ele tiver, por exemplo, logo depois do 7, vai estar 7,04, ele vai estar reduzindo a nuance. A nuance vai ser um pouco menos intensa. Então, a nuance do acobreado vai ser menos intensa, o número 4, tá? E já no caso, se ele tiver depois do 4, ele vai intensificar essa nuance. Então, se você tem, por exemplo, um 7,40, você vai ter uma nuance de acobreado mais intensa, porque o 0 tá ali depois da nuance. E o mesmo vale para repetição, ele também significa que ele tá intensificando mais aquela nuance, tá? Por isso que às vezes a gente encontra 7.44. E aí as nuances que tem 2 números após a vírgula, elas são as nuances secundárias. O que elas significam? Significa que vai ter o 7 lá na frente, né? Eu tô usando esse exemplo pra nortear um pouquinho mais vocês.
vai ter o 7 lá na frente, que é o louro, e vai ter o 4. Mas depois do 4, digamos que tenha, não sei, o 3, que é um amarelo, tá? Então, o que vai acontecer? Vai ter um 7.43. Você vai encontrar a nuance que está mais próxima da vírgula, ela vai ser mais aparente. Então, a nuance acobreada, o número 4, vai ser muito mais aparente, vai ser a nuance mais, sabe, chamativa. Enquanto a nuance que tá logo depois do 4, que como eu coloquei aqui pra vocês, seria a 3, ela vai estar um pouco mais leve. Então vai ser como se fosse um louro acobreado amarelado, tá? Com uma base mais dourada, mais amarela. Eu sei que no início parece muito confuso porque são vários números, mas eu espero que tenha dado para vocês entenderem aí com as ilustrações junto, para ter uma base mesmo de como é que funciona, para vocês conseguirem enxergar a tintura e entender aquela numeração que tá ali. Porque eu sei, gente, que muita gente fica perdida com isso, porque realmente, né, gente, é número. Então assim, se vocês forem de humanas igual a mim, vocês vão ver número, vocês vão se assustar e vão ficar, gente, que negócio é esse? E vai ser mais complicado de entender, né, a gente já fica com um certo cagaço. Eu separei aqui duas dúvidas principais para esse vídeo, que foram as dúvidas que eu tenho falado pra vocês no manual que vocês deixaram. A primeira pergunta é se você vai precisar de uma base mais clara para utilizar tinturas permanentes. Não, você não precisa. Só que, desde que ela seja virgem, ela vai realmente entregar muito mais o resultado da tinta que tá mostrando ali pra você na caixinha, o resultado que você tá esperando. Agora, se o teu cabelo, ele é um cabelo ou muito escuro, que tem uma dificuldade de abrir, o que pode acontecer é que ela não vai ficar exatamente daquela forma mais vibrante que tá na caixinha da tinta, por exemplo, ou na forma que você viu lá na paleta de cores, né, da tinta. Não vai ficar tão vibrante, mas ele pode sim conseguir ter o fundo de clareamento para chegar lá ele sendo um cabelo virgem, um cabelo natural. Agora, se o teu cabelo, ele é um cabelo que tem tintura, você vai precisar ir no profissional para ver o tipo de base que você precisa, tá? Que é justamente a segunda pergunta. Como é que eu vou ter uma ideia de se aquilo ali vai funcionar na base que eu tô? Teste de mecha, não tem jeito. Para você saber se você tem a base necessária para alcançar um tom, você precisa fazer o teste de mecha. Então assim, você pode fazer o teste de mecha da tintura também para você ter essa noção, para você ver se você realmente vai conseguir atingir a cor que você quer do jeito que você quer. Bom, gente, e esse foi o nosso terceiro vídeo do manual. Eu espero que vocês estejam gostando. Me conta aí embaixo tudo que você tá achando, pode contar. Me conta também se eu tô conseguindo trazer, assim, um clareamento para as dúvidas de vocês, se tô conseguindo clarificar tudo que vocês precisam. Se você tiver mais alguma dúvida, comenta aí embaixo, mas é aquilo, ainda tá vindo mais vídeos de manual por aí, então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!